Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Pergunta: quem exatamente é o criador deste plano físico, deste universo? Quem foi que deu origem a este mundo? Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, e sem ela nada do que foi feito se fez. Pergunta: quem exatamente é a palavra? Vamos ver? Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo nos dá a resposta afirmando que a letra, que a palavra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Pode parar por aqui. Como assim? Deus é os dois lados da mesma moeda, ao mesmo tempo que ele é a palavra que mata, ele é o Espírito que vivifica? Bingo, meu querido amigo. O que pega aqui é que quem deu origem à matéria foi a palavra. Estamos falando de frequência. Estamos falando exatamente dos 4 elementos. Estamos falando da gravidade, do eletromagnetismo, da força fraca e da força forte nuclear. Estes 4 elementos deram origem à matéria. Por isto, o homem traz em si a assinatura do seu Criador, a dualidade. No átomo existe o positivo e o negativo, o bem e o mal. Sim, meu amigo. Não é o Espírito que deu origem à matéria, senão a imagem do Espírito. No Espírito, Deus é este Espírito. Mas aqui, ele se tornou carne, símbolo da matéria. Estamos falando das leis da física. Aqui ele assumiu o papel da matéria. Assumiu exatamente esta assinatura energética para poder dar origem ao homem. Pois quem criou o homem não foi Deus, senão a sua imagem, conforme consta no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus é o oposto do Criador, que é a letra que mata. Porém, o Espírito nos céus vivifica. Um exemplo perfeito. O homem não é filho de Deus, senão da imagem dele, que é uma representação das leis da física. Prova disto, que no livro de Romanos, capítulo 9, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Não. Por quê? Porque Deus não pode gerar filhos neste plano físico, muito menos nos céus. Isso tudo é uma metáfora. Pois antes da matéria ter vindo à existência, não existia o espaço nem o tempo. Se não existia tempo na eternidade, então não pode ter sido criado nada. Se não foi criado nada na eternidade, Deus não pode ter filhos nos céus. Então tudo isso é um jogo de palavras. Se o homem também aqui não é filho de Deus, podemos entender perfeitamente que Deus não tem filhos. Você ficou meio confuso? Veja exatamente o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pergunta: a humanidade tem se beneficiado desta verdade? Algo está cooperando para o bem da humanidade? A resposta é não. Absolutamente não. Prova disso que no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, está escrito: Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida eterna. Se Jesus já destruiu a morte, por que os seres humanos continuam morrendo? Resposta simples: porque todas as coisas cooperam para o bem do segundo homem, não do primeiro. Todas as coisas cooperam, por assim dizer, para o segundo homem, que é o Filho de Deus. Novamente, isto é uma metáfora, um jogo de palavras. Pois Deus não possui filhos. Mas vamos usar esta linha de raciocínio para abrir o seu entendimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O espinho na carne de Paulo. Os sofrimentos, as perseguições cooperaram para o bem do segundo. Pois o primeiro morreu, símbolo do batismo, da conversão. Morre o velho, ressuscita o novo. Não é o velho homem que ressuscita, é o novo. E veja exatamente quem é o novo homem, disse Paulo. Fui crucificado com Cristo, a morte do velho, a morte do primeiro. E então já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. Cristo é o segundo homem, mas Cristo é o próprio Deus. Pois aquele que se une ao Senhor em um só espírito se torna um só espírito com ele. Um só espírito. Não há divisão, senão o véu da sua mentalidade da carne, que é incapaz de compreender esta verdade. Todas as coisas cooperam para o bem do segundo homem. Do contrário, os seres humanos não estariam mais morrendo.
Você ainda não entendeu, meu amigo? No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 22, está escrito: se eu não tivesse vindo ao mundo e lhes falado, eles não teriam pecados. O papel de Cristo não foi trazer vida eterna para o primeiro homem, senão a morte. Pois se o primeiro homem não morrer, o segundo não pode ressuscitar. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 7 a 25, resumindo, disse Paulo: porque sem lei o pecado estava morto. Houve um tempo em que eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Saulo de Tarso morreu e ressuscitou o segundo, que era Cristo. Pois se há corpo natural aqui na terra, há também corpo espiritual nos céus. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Pergunta: o Senhor dos céus não é o próprio Deus? Bingo, meu querido amigo. Isso está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 a 47. O segundo homem é o próprio Deus. Por isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro. Deus não dá a glória dele a outro. A pergunta que se levanta é: então, como exatamente Cristo está no homem? Se Cristo é a glória de Deus e o Espírito Santo é a própria essência do Deus vivo, e se ele se deu ao homem, então, quem é o homem? Resposta simples: o segundo homem é o próprio Deus. O primeiro homem não existe, é apenas um reflexo, a imagem daquele que está nos céus. Pois o plano físico representa exatamente a dualidade, como no sonho. No sonho você também possui um corpo semelhante aos seus, mas ao despertar você percebe que tudo não passou de uma ilusão. Por isso, todas as nações juntas para o Senhor são menos do que nada. São como se não existissem. Isto é a palavra do Senhor. Porque aos olhos de Deus existe apenas uma única vida eterna, se desdobrando no espaço-tempo. Pois quando o Verbo se fez carne, toda a carne se tornou Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Da mesma forma que todos que estão dentro do seu sonho são apenas uma representação do verdadeiro que está dormindo na cama. Ao despertar o verdadeiro, aonde está a ilusão? Acenda uma luz num quarto escuro. Para onde foi a escuridão? Lugar algum, ela não existia. Os seres humanos existem apenas do ponto de vista deste plano físico. Do ponto de vista de Deus, a matéria é apenas uma ilusão. Por isso, nada coopera para o bem do primeiro homem. Deus se utiliza do sofrimento do primeiro homem para ressuscitar o segundo, para despertar o segundo homem através do corpo. Deus não possui filhos. Repito, pois na eternidade não existe espaço e nem tempo. Se não existe espaço nem tempo, não existe criação, pois criação necessita-se de tempo, de gestação. Mas na eternidade não existe espaço nem tempo. O espaço e o tempo, a gravidade, foram geradas exatamente com a manifestação da matéria. A matéria é quem deu origem aos homens. Por isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, vós sois filhos do diabo. O homem é filho da letra que mata. Pois com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Disse Jesus: o vosso pai foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio foi a letra, ou seja, foi aquilo que deu origem à matéria, que é apenas uma ilusão, um reflexo daquilo que está nos céus. Por isso está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3, entre os quais também todos nós, Paulo se inclui, andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, disse Paulo, por natureza filhos da ira, como também os demais. Por isto, nada cooperava para o bem do primeiro homem, e é de mal a pior. Por isso que a humanidade vai de mal a pior. Porque nada coopera para os filhos da ira, senão unicamente, por assim dizer, para os filhos de Deus. Mas Deus não dá a sua glória a outro, senão unicamente a si mesmo. Se Cristo está no homem, pois disse Cristo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é porque Deus colocou a glória dele dentro de você. Isso significa que você é o próprio Deus que se encontra dormindo na carne.